Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de comentar o nosso querido ou não relatório Focus, porque a gente vai entender quais são as perspectivas do mercado para os indicadores macroeconômicos aqui do nosso Brasilzão. Será que eles mudaram essa semana? Será que teve novidade no Focus ou continua tudo na mesma? Vamos conhecer as atualizações do Focus hoje. Mas, além disso, a gente tem outros assuntos importantes para vocês. A gente vai falar também sobre a informalidade no mercado de trabalho e, mais do que isso, sobre a plataformização, uberização do mercado de trabalho. Como é que está o raio-x desse mercado de trabalho, principalmente quando a gente pensa nessas plataformas, nos motoristas de aplicativo, nos entregadores de aplicativos? Será que a concorrência está chegando à melhora em quem trabalha, nos trabalhadores que trabalham com aplicativos? Porque agora a gente tem algumas concorrências acontecendo. Será que isso melhora ou não a vida de um motorista, de um entregador por aplicativo? Vamos descobrir hoje aqui no mercado também. E além disso, a gente vai falar do IGP-10, que trouxe os principais aspectos que devem pressionar o nosso bolso em outubro, pegando pelo menos o comecinho do mês, para a gente pensar aí na métrica da FGV como deve ser a inflação ao consumidor, ao produtor e também da construção civil. Então hoje tem assunto pra caramba pra gente falar aqui. Antes de tudo isso, já vou começar pela nossa agenda. Então já vamos passar pela agenda para entender o que temos de indicadores macroeconômicos, quem fala, quem não fala. E a gente já vai aí para o nosso fechamento de mercado. Às 3 horas da manhã, na Alemanha, teve o índice de preços ao produtor de setembro. Então o dado já saiu bem cedinho. E às 5 horas, também na Alemanha, quem falou foi a Isabel Schnabel, que discursou em uma conferência de macroeconomia. Ela é dirigente do Banco Central Europeu. Além disso, aqui às 8h25 saiu o Focus, esse velho conhecido nosso, toda semana, toda segunda-feira temos. Então hoje a gente vai passar por ele também. E às 10 horas da manhã temos aí a sondagem industrial, mas não a da FGV, a sondagem industrial da CNI, que é da Conferência Nacional da Indústria. Então, uma outra métrica, uma outra entidade buscando aí as expectativas e a confiança do setor industrial. Mas não para por aí, a gente tem mais agenda no dia de hoje, porque a Isabel Schnabel ela também participa agora de uma outra conferência de assuntos macroeconômicos, agora também aí uma segunda participação dela em conferência, e às 15 horas a gente tem a balança comercial semanal. Então aqui, outro velho conhecido nosso, que aparece às segundas-feiras, que é a atualização semanal da balança comercial, para não pegar ninguém de surpresa lá no final do mês. E a gente ainda tem mais um pouquinho de agenda, um restinho, porque a dirigente do Banco Central Europeu e presidente do Banco Central da Alemanha, o Joachim Nagel, também participa de um evento às 16 horas e hoje começa a sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China, e isso acontece durante o dia, aquela reunião que sempre tem do governo chinês. Então ela inicia no dia de hoje, nessa segunda-feira. Dito isso, vamos para o nosso fechamento de sexta-feira, porque teve algum respiro no Ibovespa. E a gente vai explicar aí por quê, porque alguns motivos que aconteceram na sexta-feira, alguns motivos que levaram a essa trégua, que acabaram animando os mercados, também não duraram o fim de semana todo. Então, por mais que a gente tenha tido na sexta-feira uma melhora no humor, uma trégua ali entre os Estados Unidos e a China, Donald Trump voltou a atacar a China logo em seguida. Então, é o que eu sempre falo, não dura muita coisa. Donald Trump ele tem essa questão de volatilidade, não sustenta ali os seus posicionamentos e suas opiniões quase por nenhum dia, Então a gente tem uma efemeridade aí de Donald Trump. Mas vamos entender aí como é que fechou o mercado na sexta-feira e depois eu explico
por que é que isso não se sustentou por muito tempo. Então, apoiado no exterior, justamente nesse bom humor vindo de melhoras ou de alguma expectativa de trégua entre os Estados Unidos e a China, e essa tensão da guerra comercial, essa tensão comercial entre os dois países, as bolsas foram para o terreno positivo, o Ibovespa ganhou fôlego e terminou em alta. Chegou aos 143 mil pontos, um patamar que o Ibovespa vem com dificuldade de sustentar, e subiu 0,84. Por esse impulso vindo do exterior, então esse bom humor em relação às tréguas dos Estados Unidos e a China acabaram animando as bolsas lá fora também, como vocês podem ver. O S&P 500 subiu 0,53 e o Nasdaq subiu 0,52, então as bolsas lá fora também foram para o terreno positivo e esses ventos chegaram ao Brasil com uma expectativa de trégua na relação entre os Estados Unidos e a China. Mas não foi só isso. A gente teve também uma alta no preço do petróleo. O preço do petróleo ele vem lutando para ficar no positivo e sexta-feira foi um dia que o preço do petróleo subiu. Se o preço do petróleo sobe, as ações ligadas às commodities, principalmente as commodities, as empresas ligadas ao petróleo, mas de certa forma, também vão para o positivo. Como era um preço que estava lutando para conseguir subir, você tem a Petrobras trazendo sinais de recuperação e outras empresas também trazendo sinais de recuperação. A Petrobras tem um peso individual bem grande no nosso Ibovespa. Então ela deu um fôlego, deu sustentação a essa alta que vocês estão vendo do índice. Outro fator foram os bancos, que também têm um peso grande no Ibovespa e tiveram um dia mais positivo. Já a Vale não foi na mesma direção. A Vale tem o maior peso individual no Ibovespa, mas ela caiu junto ao preço do minério de ferro negociado na China. Então foi um dia de suporte de boa parte das empresas ligadas às commodities, principalmente as ligadas ao petróleo. Também tivemos apoio dos bancos, que acabaram tendo um movimento de recuperação um pouco mais intenso na sexta-feira, mas não tivemos apoio da Vale. Então foi um dia que as commodities não andaram todas na mesma direção, mas foi o suficiente para trazer o Ibovespa para os 143 mil pontos e levar o índice para o positivo. Mas como eu falei, as coisas acabam durando pouco, Essas tréguas na relação entre os Estados Unidos e a China acabam durando pouco. O que aconteceu na sexta? Donald Trump sinalizou que poderia se reunir com o Xi Jinping para discutir as questões comerciais entre os dois países. Mas em seguida, durante aí o final de semana, ele já voltou a atacar a China, disse que a China estava com algumas práticas que seriam ali não boas para o comércio entre os dois países e voltou a falar inclusive do fentanil, que estava meio esquecido, foi o estopim ali das tarifas logo no começo, os ataques à China e ao México, principalmente no México que está ali na fronteira, que seria o fentanil para os Estados Unidos, e esse foi o começo de toda essa discussão, claro, aqui sempre como um espantalho. Então ele coloca o fentanil como uma forma ali de você atacar os países. Então, um motivo que eu estou tarifando é por conta do fentanil e porque esses países precisam controlar o fentanil que entra nos Estados Unidos. A gente quer evitar que esse componente entre nos Estados Unidos, então, enquanto esses países não tiverem controle sobre isso, vamos sobretaxar os outros produtos que entram no país. Então, essa foi a desculpa. Mas a gente sabe que de pano de fundo tem um monte de outras coisas. O fentanil está para México e China, assim como o Bolsonaro esteve aqui para o Brasil e o petróleo russo esteve para a Índia. Ele sempre coloca isso como se fosse o motivo principal da tarifação, mas a gente sabe que por trás tem N outros motivos para que aquilo acontecesse. E a China passa por várias questões, incluindo terras raras, questões de componentes para chips e semicondutores. Então tem uma série de outras coisas que estão em discussão também, mas Donald Trump sempre coloca ali como se tivesse um inimigo para bater ali, um inimigo que é o principal, quando na verdade não é. Mas, então só voltando aqui, no domingo ele volta a atacar a China, volta a falar das práticas comerciais da China e também fala do fentanil. Então Donald Trump, por mais que ele sinalize
que ele quer conversar com o Xi Jinping, inclusive fala que tem uma boa relação com o presidente, que ele não tem problema nenhum com o presidente chinês e que ele quer se reunir, ele ataca em tom de ameaça a China e sempre colocando aquela ameaça de sobretaxação. E isso faz com que essa relação fique estremecida. Então ninguém sabe se continua escutando Donald Trump ou não, porque ele pode mudar de ideia a qualquer momento. Então, na sexta-feira, as bolsas reagiram positivamente porque ele tinha dado um sinal de trégua e uma indicação de possível reunião. No fim de semana, ele volta atrás e ataca a China. Se você ataca um país, se você fala com o país em tom de ameaça, será que esse país vai querer se reunir? Será que ele vai ter a mesma disposição para se reunir com você depois de você ameaçar? E a China já falou que não faz negócio no tom de ameaça, que não gosta desse tom de ameaça ou dessa imposição de negociação que é feita pelos Estados Unidos. Então isso traz muita incerteza em relação à continuidade da relação entre os países, de forma ali um pouco mais branda, ou até mesmo de uma possível reunião para resolver questões comerciais. Então essa incerteza acaba trazendo toda essa volatilidade. Ninguém quer tomar decisão na incerteza, ninguém quer aumentar a produção se não sabe como os insumos vão entrar. Vamos supor que você tenha uma indústria estadunidense. Você recebe um insumo de fora para produzir o que você produz. Se você não sabe se aquele insumo vai ser taxado ou não, se ele vai ter aumento de preço ou não, se vai ter uma questão na sua cadeia produtiva que vai aumentar os preços, como é que você vai fazer o orçamento, o planejamento do ano seguinte? Como é que você vai se preparar para uma possível expansão se você não sabe se seus insumos vão ficar mais caros? Então isso vai trazendo incertezas para o terreno produtivo e também para o mercado financeiro, que não vai se posicionar, que não vai colocar o seu dinheiro também ali em risco, tanto no mercado produtivo como no financeiro, se tudo pode mudar com o humor de Donald Trump. E a gente sabe que o Donald Trump ele tem todas essas questões de mudança de posicionamento e de radicalização do discurso, de radicalizar para depois falar que não era bem assim, para pressionar outros países a negociar com ele, e ele acha que ele manda em todos os países, como se ele fosse presidente dos outros países também. Então ele impõe as coisas, ele não negocia, ele impõe de cima para baixo, coloca ali coisas às vezes até estapafúrdias na negociação para pressionar o país a ceder às suas próprias vontades. Então Donald Trump tem esse comportamento. E no fim de semana, para quem viu, a gente até passou isso na nossa programação mais de uma vez, hoje o programa podia chamar Merdaco Investimentos, porque Donald Trump, diante da sua desaprovação e dos protestos que estavam sendo feitos, criticando o seu governo, ele fez um vídeo jogando Boston em Boston, um vídeo de chicagaço ali. Então, Donald Trump, ele tem essa forma de governar que parece uma criança mimada, que quando você não concorda com ele vai e retalia, ele põe uma tarifa, ele prejudica os setores. Então, isso preocupa muito e traz muita incerteza, principalmente para os consumidores dos Estados Unidos, que também não sabem que se os produtos lá vão ficar mais caros. Já estão dando indícios, alguns, como a carne, o próprio café, que são produtos que o Brasil, olha aí o Donald Trump, utilizando a inteligência artificial para desinteligência, gente? Vamos combinar que esse vídeo é horroroso. Eu tenho muita vergonha de ver uma coisa dessa feita por um presidente. Eu não sei qual outro presidente teria coragem de fazer uma coisa dessa com o seu próprio país, quem dirá com os outros. Então você vê aí o merdaco de Donald Trump em cima de quem protestou ali contra o seu governo. Então ele está dizendo o quê? Que ele está meio que cagando com toda, aqui desculpa a palavra, mas ele está cagando em cima das pessoas que protestam contra ele. Então é isso, você vê a sua popularidade diminuir, a sua desaprovação aumentar, em vez de você fazer algum movimento para tentar reverter a situação, você age como uma criança usando inteligência artificial para esse tipo de coisa. Então, lamentável o posicionamento de Donald Trump, e isso só mostra para que ele veio e como ele governa. Governa para as pessoas que têm ali seu posicionamento político e ideológico alinhado a ele, e mesmo assim, se a gente pegar, por exemplo, o agro dos Estados Unidos, que tem um posicionamento normalmente ideológico e político alinhado a Donald Trump, é um setor que está sendo prejudicado pelo próprio tarifaço.
por questões secundárias. Eu já expliquei aqui, nenhum país quer comprar o produto dos Estados Unidos, por exemplo, a soja, a partir do momento que você começa a arranjar treta com todos os outros países e colocar tarifas arbitrárias também em outros países. Quem vai querer negociar numa situação dessa com o país? Então isso traz essa questão hostil em relação aos Estados Unidos e de muita incerteza. E aí quando um presidente da maior potência do mundo faz uma coisa dessa, que confiabilidade ele vai ter? Como é que você vai lidar com um presidente desse, que além de mudar de ideia, faz esse tipo de coisa quando é criticado? Então, mostra muito aí sobre Donald Trump e o que ele quer em relação ao seu país. Lamentável, não tenho o que falar, achei uma bosta. Mas vamos lá, com todo o perdão do trocadilho. Vamos lá para o nosso próximo assunto, que é o relatório Focus. A gente teve algumas mudanças no Focus, mas assim como na semana passada, ele continua mostrando alguns sinais de estabilidade. E por mais que a gente tenha o mercado jogando as previsões da inflação cada vez mais para baixo, e depois do resultado do IPCA agora de setembro, essa revisão veio sendo feita para baixo, então o mercado está achando que a inflação vai cair e cada vez mais essa inflação se aproxima do teto da meta, ainda não temos mudanças em outros pontos. Então vamos ver aqui o que mudou e o que não mudou no relatório Focus dessa semana, que traz essas projeções para os nossos principais indicadores. O IPCA caiu para 4,70, então mais uma revisão. O IPCA passou por revisão praticamente o ano todo e ele sofre mais uma revisão para baixo, agora em 4,70. E como eu falei, cada vez se aproximando mais do teto da meta. Para o ano que vem já está abaixo em 4,27. O PIB teve uma leve alta, um suspiro de alta aqui para 2,17, mudança praticamente lateral aqui, porque estava em 2,16. Mas para o ano que vem o crescimento continua sendo esperado em 1,80. E é interessante porque o PIB ele começa a ser revisado para cima bem levemente desde a metade do ano, mas não é o suficiente para pressionar a inflação. Então aquela historinha que estava sendo contada no começo do ano, que o Brasil estava crescendo muito e que isso faria com que a inflação subisse, não era bem assim. Isso era muito ali uma desculpa para justificar a taxa Selic alta. E por mais que a gente tenha essa expectativa de inflação em queda e cada vez mais próxima do teto da meta, porque para quem lembra, essa inflação ela esteve muito acima de 4 no começo do ano. E o mercado vai ajustando essa revisão, vai ajustando essa projeção cada vez mais para perto da meta. E isso mostra também como o mercado mexe com as expectativas, porque se você tem um mercado financeiro que coloca uma expectativa de inflação perto de 6 no começo do ano, então o mercado estava falando que a inflação ia ficar muito acima do teto. E aí, com o tempo, vai revisando, o que ele está falando? Ele jogou uma expectativa lá em cima e a expectativa da inflação, ela tem um poder muito grande de mexer com expectativas de vários setores. Então, você começa a esperar que a inflação não vai ficar dentro do teto da meta por conta de uma projeção. Você cria essa expectativa para justificar uma Selic alta e depois você vai revisando essa inflação para baixo aos pouquinhos, de forma que as pessoas não percebam que aquela expectativa está mudando. Mas a expectativa de inflação alta foi plantada lá atrás. E isso mexe com toda uma expectativa de economia. E por isso tem que tomar muito cuidado com os recados que a gente recebe do Focus. Ao mesmo tempo, a taxa Selic não muda. A Selic fica em 15%. Então a gente tem uma redução da inflação semana após semana, mas uma Selic que não sai do lugar e continua altíssima em 15%. Quase que como um vale a pena ver de novo, Parece que a gente está falando das projeções da semana passada, que eram muito parecidas com essa. Então a gente tem queda na expectativa para a inflação, mas nada novo sob o sol na Selic, que é o mercado também passando um recado que quer que continue a Selic em 15% e ele aceita esse patamar de Selic por enquanto. Para ano que vem, fica em 12,25. Então a mesma historinha sendo contada essa semana, nada novo sob o Focus. Vamos também mudar a pauta aqui e falar de um assunto que é super importante e que mexe aí com boa parte do nosso mercado de trabalho, que tem algumas fragilidades sim. É o que eu sempre falo aqui, a gente tem um desemprego baixo, mas esse desemprego ele precisa vir acompanhado de qualidade no emprego.
E a gente vem observando o crescimento da informalidade e da uberização e precarização do mercado de trabalho por conta do trabalhador de aplicativo. A gente fala uberização porque foi o termo que ficou conhecido, porque são pessoas que trabalham por aplicativo, seja por entrega ou mesmo motoristas de aplicativo, e que não tem nenhuma proteção social, não tem nenhum vínculo trabalhista e muitas vezes tem a ilusão de que trabalhando para si mesmos vão ganhar mais, vão ter ali, vão trabalhar mais horas e por isso eles vão atingir aquele patamar de renda mais alto. É aquela coisa do CEO mesmo de si mesmo e um pensamento que vem muito ali para facilitar, inclusive, as relações de trabalho para o lado neoliberal da coisa. Então, a partir do momento que você tem uma reforma trabalhista aqui no Brasil que permite que você tenha as funções principais de uma empresa, inclusive terceirizadas, você começa a abrir alguns parênteses ali dentro do mercado de trabalho, você facilita a desmobilização trabalhista. Então as pessoas inclusive param nesse momento, quando elas não se enxergam como trabalhadores, eles começam a desmobilizar também. E isso é muito conveniente para o capital. Se a pessoa nem se enxerga como trabalhador, ela se enxerga como CEO de si mesmo, se enxerga como um empreendedor, você vai fragilizando cada vez mais o trabalhador enquanto trabalhador, porque ele não se vê como tal, e você vai enfraquecendo cada vez mais as relações de trabalho e trazendo uma precarização maior. E o estudo do IBGE mostra isso, essa praticidade que a gente tem hoje dentro dos aplicativos. Então a gente clica ali no aplicativo, vem um motorista, a gente clica no outro aplicativo, vem uma entrega, e que a gente sempre quer que seja o mais rápido possível. Isso por trás tem uma precarização de trabalho enorme. E agora, até com aquela vinda do concorrente, do outro aplicativo que monopolizava o mercado de entregas, muita gente começou a ver de forma positiva. Então agora vai ter mudança, temos um concorrente para o aplicativo vermelhinho de entrega, agora tem um amarelinho. Mas será que essa concorrência vai precarizar menos o trabalhador? Será que vai trazer alguma melhora para o trabalhador ou vão ser só dois aplicativos explorando o trabalhador da mesma forma? Mas vamos ver aqui o que trouxe o estudo do IBGE para a gente, porque ele é bem interessante. Primeiro a gente tem que entender o que o IBGE considerou como tipo de aplicativo, porque ele trouxe os mais populares, como transporte, e a modalidade mais utilizada. Então ele pegou aplicativos e categorizou para ver quanto dos trabalhadores que trabalham por aplicativo estão em cada uma das categorias. Então em transporte particular de passageiros, excluindo táxi, vocês sabem o que é, tem 53,1% dos trabalhadores. Aplicativos de entrega de comida, produtos e outras coisas, 29% dos trabalhadores estão nessa modalidade, quando a gente olha os tipos de aplicativo. E para prestações de serviços gerais ou profissionais, 17,8%, quase 18%. Aplicativos de táxi, 13,8%. Então, a maior parte dos trabalhadores de aplicativo, ou que são considerados plataformizados aqui pelo estudo, estão no transporte particular e entrega de comida. A gente sabe quais aplicativos são esses que exploram tanto o trabalhador, que vê muitas vezes uma oportunidade nessa forma de trabalho, mas a gente sabe que é uma precarização imensa do trabalhador. Por quê? Vamos ver agora como é que fica o raio-x disso. Então, como é que está a cobertura de previdência dessas pessoas? Como é que está o salário médio por hora? Como é que fica a situação desse trabalhador? Será que realmente é melhor quando ele é plataformizado, como ele realmente acha que é? Porque a grande questão é, a pessoa vai para uma plataforma achando que ela tem uma liberdade de fazer o horário dela, que todo o trabalho depende do esforço dela, o que também é um discurso muito conveniente para o modelo neoliberal. Então, se ele fracassar, não é porque o sistema fracassou com ele, é porque ele fracassou com ele mesmo. Ele foi um fracasso, ele que não trabalhou o suficiente. Então você joga para a individualidade, você individualiza todo o fracasso. E se a pessoa ficar sem trabalhar porque ela se machucou, por exemplo, ela não vai ter cobertura
E aí o problema é dela também. Então você individualiza os problemas, individualiza os fracassos e o sistema acaba ficando fora disso, só com os lucros, né? Então é bem conveniente. Vamos ver como é que fica esse primeiro raio-x do panorama comparativo entre plataformizados e trabalhadores não plataformizados. A média de horas trabalhadas por semana de um trabalhador plataformizado é de 44,8 horas, enquanto de um trabalhador não plataformizado é de 39,3. O rendimento médio mensal recebido por um plataformizado é de 2.996, enquanto não plataformizado é de 2.875, o que traz uma sensação que o plataformizado, em tese, ganharia mais. Só que para ganhar um pouquinho mais, ele tem que trabalhar mais horas, ele precisa de uma jornada mais longa na média. Para ganhar o quê? R$100 aqui, R$110 a mais do que uma pessoa não plataformizada? Então a gente começa a ver, né, que isso é realmente uma ilusão de ganhos maiores, de enriquecimento, porque a pessoa precisa trabalhar mais e sem proteção, que é o que o estudo também continua mostrando aqui para a gente. Então, a pessoa não plataformizada, ela tem uma grande questão com a Seguridade Social. Vamos colocar aqui para o pessoal de casa acompanhar, porque contribuem para a Previdência, dentro dos plataformizados, só 35,9% dos trabalhadores. Então, boa parte dos trabalhadores, vamos pensar que 64% estão fora da Previdência, estão fora da Seguridade Social. Não contribuem nem com a Previdência, com o INSS, pensando em aposentadoria, nem para a proteção social. Isso é um problema que vai também acarretar questões no futuro, né? Então, a gente está vendo uma desmobilização, não só em relação à classe trabalhadora, mas também contribuição previdenciária e falta de qualquer proteção social. Se esse trabalhador se machucar, se ele ficar afastado por qualquer motivo, ele vai ficar sem renda, mas aí é azar o dele, porque ele é responsável pela sua própria jornada e pelo seu próprio fracasso. Aí, entre os não plataformizados, 62%, isso muda bastante, 61,9% contribuem com a Previdência. E 71% dos trabalhadores plataformizados estão na informalidade, enquanto os não plataformizados só 43%. Então a gente vê também que existe uma informalidade muito grande dentro dos trabalhadores plataformizados e mais que isso, quando a gente olha até só dentro dos plataformizados, no estudo do IBGE, tem uma cena mais alarmante ainda, que é o que a gente vai colocar agora para vocês para fechar o assunto. Vamos só colocar aqui na tela, que é justamente em relação à informalidade, porque os pesquisadores do IBGE identificaram que os vínculos entre os plataformizados são 86,1% trabalham por conta própria. Gente, isso aqui sempre é um trava-língua. Por conta própria. E aí pode ser com CNPJ ou não, pode ter alguma formalização ou não, por conta de MEI, etc. Mas 86% trabalham por conta própria. 6,1% são empregadores, que aqui um exemplo de empregador para o IBGE é o dono do restaurante que vende as refeições por meio de aplicativo. Dentro da informalidade também, 3,9% são empregados sem carteira assinada e 3,2% com carteira assinada. Então a gente vê que existe muita gente dentro das plataformas trabalhando por conta própria e trabalhando também sem carteira assinada. Poucos têm carteira assinada e poucos são empregadores eu acho que tem muitos. Então a gente vê que realmente é um trabalho, uma precarização do trabalho, é um trabalho pautado na informalidade, muitas vezes ali no bico, mas que faz com que as pessoas tenham uma ilusão de que elas vão enriquecer se elas trabalharem o suficiente, sendo que o estudo do IBGE mostra que trabalham mais horas para um ganho mínimo a mais. Então, você vê que tem toda essa precarização, o que interessa muito ao capital, às grandes empresas que são as plataformas e não aos trabalhadores dessas plataformas, que na verdade são quem fazem, são os trabalhadores que fazem as plataformas existirem, porque sem o trabalhador, a plataforma não existe. Sem o entregador, a plataforma não existe. Sem o motorista, quase falei o nome, a empresa de motoristas não existe também. Mas ficam só com a precarização e com nenhuma seguridade e nenhuma parte dos lucros, só com os seus ganhos individuais e cada vez mais achatados pelas plataformas que exploram essas pessoas. Vou convidar vocês aqui para votar em icl.com.br/prêmio para a gente ganhar o prêmio Reclame Aqui, que a gente está sendo indicado mais uma vez
Amanhã eu também falo do nosso prêmio aqui que a gente está concorrendo com o mercado, mas agora eu convido vocês para votar no Reclame Aqui em icl.com.br/prêmio para que a gente fique de novo aí como as melhores empresas do Reclame Aqui. Vou jogar para os nossos vizinhos de cima porque meu tempo está acabando. Então agora vocês ficam em mais do que excelente companhia com William De Luca e Guga Noblat. E eu volto amanhã para trazer o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. A esquerda acabou. Calma, não fica brabo comigo. Esse é o título de vários artigos, de vários livros, se não exatamente assim, parecido com isso que eu acabei de falar. Jessé Souza, no seu novo livro, traz pra gente esse debate tão importante. Por que será que a direita consegue mobilizar tanta gente nas redes sociais, nas manifestações, e a esquerda parece ter dificuldade? Dificuldade que antes ela não tinha. Será que é só grana? Será que é só o envolvimento das igrejas na política? Ou será que existe algo mais? Mais importante ainda, o que a gente pode fazer para recuperar essa força e esse espaço? Tudo isso a gente vai aprender numa aula com Jessé Souza sobre o seu novo livro. Essa aula vai acontecer no dia 30 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Ninguém pode perder. Se inscrevam gratuitamente e dia 30 de outubro a gente está junto com Jessé ao vivo. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.